voto, estou ao vivo aqui para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreva no oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que cabe no seu bolso. Afinal de contas, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vida, só tem um lugar, meu amigo. É aqui com a gente na Carvisa. Vem comigo e vem de Desembola. Meu amigo, eu sei que você tá apertado, sem grana, e a Desembola resolve para você fácil. Só como é que funciona. Primeiro, você tem que ter um limite no seu cartão de crédito. Você tem um cartão de crédito com limite, pronto, a gente resolve para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes, emprestamos em qualquer lugar do Brasil, tudo de maneira online. Rap, mas cartão de crédito online, pra mim é furado. É o meu irmão Daniel quem faz. Confiança absoluta, tá? Link na descrição, pode fazer. Bruxelas, um brinde a você, um brinde a Bruxelas. A cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Gente, a Bruxelas é uma cerveja espetacular, 100% mineira, como a gente, vendida nos melhores supermercados. Passe o Cerveiro tomando a melhor cerveja do Brasil, que é a cerveja Bruxelas. Aqui no Instituto Céspedes, nós cuidamos de você, cliente querido. Afinal de contas, eu conversei com as meninas e falei o seguinte: todo mundo tem uma dúvida de como é que funciona, tem medo, fica receoso. Vamos fazer uma consulta gratuita, sem ninguém pagar nada para eles poderem conhecer e também fazer o orçamento? Elas toparam. Então agora você pode ir no Instituto Céspedes fazer esse orçamento gratuitamente. Mas lembra, avisa que veio do canal Alvinegro que eles vão dar um desconto se você fechar. Tico Pneus, meu amigo. Não anda de pneu careca, não. O tempo de chuva chegou, é perigoso, não coloque sua família em risco. Com 13% que o Rap Show tá te dando de desconto, você só não vai fazer o desconto se você for aquele cara amarrado, sacana, chato. Então bora comigo aqui com a Tico Pneu. Unidade Lourdes, unidade Pampulha, multimarcas, entregamos o melhor pneu e a nossa mecânica também tem 13% de desconto. Bora falar de Galo? Bora começar com o primeiro tema, gente, que é um tema muito importante, tá? Que é a questão do gasto que o Galo teve. Gente, o Galo gastou nesse mercado, o Galo vendeu nesse mercado, 220 milhões de reais, é isso mesmo. E quem trouxe essa informação aí dos valores corretos aí é o Galo Board. Vocês já devem ter visto, tem um perfil que eu gosto muito lá no Twitter. E ele escreve o seguinte, vou abrir aspas, não que eu tô pegando a publicação por inteiro, né? Vamos lá. No Galo de 2025, o Galo bateu seu recorde de venda dentro de uma temporada. Até o momento desse post, o Galo arrecadou, o clube arrecadou próximo de 222 milhões em venda de jogadores. Sendo que desses 222 milhões, 68%, ou seja, 152% foram de atletas oriundos da base do clube. Observação: a venda de Paulinho não entra nessa conta, tendo em visto que foi vendido em 2024. Gente, o legal é o seguinte, quando você vai ver aqui que 68% da venda foi de atletas da base, e você vai fazer a conta do euro hoje, cara, o euro nesse momento tá batendo 6,53. E quando você vai falar de 200, deixa eu só até corrigir aqui, 222 milhões, sendo que dos 222 milhões, nós estamos de 152 milhões, que foi aqui, vamos lá, 152, vamos lá, peraí que eu fiz caquinha aqui, peraí, deu errado aqui, deixa eu fazer de novo, vamos lá, euro. Pronto, agora vai dar certo, vamos lá. Euro, 152 milhões. Nós estamos falando que o Atlético vendeu em euro 23 milhões 270 mil. Rep, tá muito ruim, hein? Palmeiras vendeu fulano por 35, metas a 45. O Palmeiras, cara, eu sei disso, eu concordo com você. O objetivo do Atlético até 2028 é ter pelo menos 50 milhões de euros por ano em venda de atletas. Gente, sabe quanto que dá 50 milhões de euros por ano em venda de atletas? 326, e venda de 50 milhões de euros que eu falo da base, tá? Não no total. Nós estamos falando de 326 milhões. Gente, o Atlético só se tornará competitivo, o Atlético só vai entrar no jogo dos adultos, o Atlético só vai começar a brincar no alto na hora que a categoria de base começar a vender. Sem a categoria de base começar a vender, a chance é zero disso acontecer. Rep, então como você acha que vai ser? Qual é o procedimento daqui pra frente? O que você tá pensando? Vou te explicar. Cara, a parada é a seguinte: o Atlético igualou investimento, não tá igual não, mas tá muito próximo de Palmeiras e Flamengo na categoria de base. O Atlético tá fazendo reformulação da infraestrutura da categoria de base. Tudo que é necessário, repito, que é necessário para o Atlético realmente fazer um trabalho diferenciado na categoria de base em relação a custo está sendo feito. Rep, mas os jogadores não jogam. No Palmeiras também não jogam. O Estevão, gente, é um jogador, é craque, vamos colocar assim. Eu não vou falar que ele é craque porque ele tem que se provar. Mas para você entender, imagine jogadores de categoria de base. Não estou falando de Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras que são lendários, tá? Puxa para a categoria de base. Puxando para a categoria de base, Estevão é AA.
O Atlético não tem nenhum A. O Gabriel Veneno não é A. Mosquito não é A. O Riquelme não é A. Cauã Soares não é A. Talvez o Pacini se torne um A. Então o que eu quero mostrar para vocês, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não temos história de venda na base. Então nós estamos criando, se você parar para pensar que nós vendemos um Savinho por 6 milhões de euros, que foi uma venda ridícula, mas agora vendemos um Alisson por 15, você já começa a virar e falar assim, opa, peraí, tá tendo uma mudança. Tá tendo uma nova conversa que as coisas estão se modificando. Então, é muito por aí, galera. Não é fácil o que eu tô dizendo. Eu compreendo a raiva e eu também tenho ela, mas eu entendo que há uma mudança. Tá tendo uma curva. As coisas estão modificando. E essa modificação ela é muito legal e ela é pra cima. Bom, bora pro próximo tema. Gente, bora falar do próximo tema. E o próximo tema ele é bem interessante. Eu coloquei na capa aí pra vocês devem ter reparado o seguinte, olha aí, ó. Tá assim, ó, na capa. Galo negocia com Argentina e Brazuca. Aí você pergunta, pô, como assim? Da onde você tirou isso? Gente, você sabe que o Fred Augusto é um cara que tem gente lá dentro pra caramba contando coisa pra ele. E olha o que ele postou no Twitter dele hoje, tá? Galo busca reforço jovem para a lateral direita. O Atlético está ativo no mercado para contratar um lateral direito visando 2026. 3 nomes agradam a diretoria e comissão técnica. Um argentino atuando no futebol local, ou seja, Martinelli, com certeza, ele atua no futebol argentino, é de lá. Um africano na Europa e um brasileiro do velho continente. Todos têm no máximo 25. O Martinelli tem 25 anos, isso é que me chamou a atenção. Deixa eu até conferir aqui, porque eu tô falando do Martinelli, né? Senão a gente tem que procurar laterais direitos que tem 25 e que abaixo de 25. Eu acho que o Martinelli é um pouco mais, cara. Eu acho que o Martinelli é 28. Ah, não, 25. Ah, tá vendo? E a informação que eu tinha era que era o Martinelli. Então, tá batendo com o que eu contei pra vocês. Dito isso, né? Aí tem essa situação do Martinelli. Bom, e o outro é um... Aí, deixa eu acabar de ler, né? Que eu não acabei de ler o post dele. Vamos lá, peraí. 25 anos, alinhando-se à estratégia de rejuvenescimento do elenco. As negociações estão em fase inicial, mas o clube pretende anunciar pelo menos um reforço para a posição. Eu já disse para vocês, o Atlético não deve investir muito em lateral direito, é apenas um. Mas se o Natanael sair do Atlético, cara, aí sim o Atlético vai buscar outro. A ideia é Natanael e mais um, e se o Natanael sair, aí o Atlético busca outro jogador. Bom, dito isso para vocês, perfeito. Na minha opinião, o Atlético tá tentando mostrar para o torcedor, e vamos ver se ele vai conseguir, porque uma coisa é tentar, outra coisa é conseguir uma evolução do elenco. E pelo que eu tô reparando, o São Paulo tá com 2 por posição, né? Natanael, se tiver um colega ali, vai ser 2 por posição, porque o Natanael é um bom reserva. Aí do outro lado, você tem um Capixaba e um Lodge, ou seja, tá qualificando mas falta muita gente. Falta, gente. Mas, gente, mercado de futebol, ele não aconteceu ainda. Se você reparar aí, as movimentações que ocorreram até aqui foram quais? Quantas movimentações, quantas negociações aconteceram? Poucas. Então vamos ter um pouquinho de paciência, não vamos já chegar escamando, não, porque o trabalho está sendo executado. E na minha opinião, eu acho que nós vamos ter um time mas bem superior e bem melhor do que do ano passado. E isso é o mais importante. Bom, bora pro próximo tema. Eu quero falar para vocês agora do HG, falou sobre o Fred, rapaz, que o Galo tá... Ah, não. Tem mais um detalhe sobre essa situação rapidinho de lateral direito, tá? Africano, me chamou a atenção, hein? Quem será o lateral africano que atua no continente? Eu já mandei isso aqui pro Vatos. Obviamente, o Vatos vai começar a fazer aquela limpa de ponta a ponta, de cabeça a cabeça, pra achar os nomes ali de brasileiros atuando na Europa dentro dessa idade. Não é difícil não, gente. Vai ser fácil. Nós vamos conseguir encontrar esse nome pra vocês. Bora continuar aqui falando de Galo e bora falar de Fred, rapaz. Vocês conhecem o HG, né? O HG hoje trouxe uma informação sobre o Fred, tá certo? Falando sobre a questão do jogador jogar no Galo e que ele gostaria de jogar no Galo. Então vamos ouvir aqui o que o HG disse. Deixa eu me mutar aqui para não ter problema. Bora lá. Encerra a carreira, porque que é importante, porque quem me passou aqui disse que sim, que o Fred encerra a carreira no Atlético. Ah, é? Seria então, o final? Bom, ele tá com 32, né? Então o Atlético deve ter oferecido um contrato longo para ele. 4 anos de contrato? 3, não? Não sei. Não me falou, só me disse isso. Mas tá bem próximo de rolar, não? Estão negociando, acabou de me dizer aqui que de fato tá negociando, que ele
tinha vontade de voltar ao Brasil, mas jogar no Atlético. O contato foi feito, confirmou o contato aqui feito pelo Atlético, que estão tratando e que ele vai encerrar a carreira. Ele falou, ele vai encerrar a carreira no Atlético. Né, o nosso querido HG contando pra gente sobre essa situação. Depois disso, gente, saiu um bocado de notícia mentindo, desmentindo essa questão do Fred. Hoje o Fred, 32 anos, joga no Fenerbahçe da Turquia. Eu já contei pra vocês que o Fred é um jogador diferenciado demais, titular absoluto. Outro dia citaram ele aqui na live, né? Falando, Rap, será que é o Fred o jogador que tanto disseram que poderia vir pro Galo? Será que o Fred é esse cara? Cara, o Fred, ele poderia ser esse cara assim. Ele é diferenciado demais, alto nível tático, alto nível técnico, mas eu tenho uma opinião. Ainda não tenho informação, já mandei algumas mensagens aqui pra tentar colher pra vocês. Eu tenho uma opinião e eu vou dar ela agora pra vocês. Eu acho muito difícil o Fred vir, mas isso é uma opinião e eu gostaria muito de estar errado. E por quê? Cara, primeiro, titular absoluto. Segundo, bem valorizado lá. Terceiro, torcida gosta dele. Quarto, tá pra ser campeão turco. Então, assim, cara, tem muitas coisas. Eu acho que seria totalmente plausível a gente falar de Fred no meio do ano. Mas no meio da temporada, com ele sendo titular, com ele, sabe? Eu acho difícil, galera. Sendo muito sincero com vocês. Eu acho bem difícil da gente conseguir isso. Então, eu não colocaria o Fred no Atlético nesse momento, mas é uma questão de opinião, não é informação. É juntando as fagulhas, é juntando os caquinhos aqui, raciocinando e falando, isso aqui complicou, hein, por conta dessa situação. Bom, bora falar de Arana! Afinal de contas, como é que tá a situação do Aracnídeo atleticano? Tá avançando, não tá avançando? O que tá acontecendo? Bom, nós temos alguns novos detalhes para vocês. Bora falar disso. Gente, bora falar do Arana. A situação do Arana é a seguinte, né? Todo mundo sabe que o Juninho Capixaba tá negociando com o Galo, o Lodge já fechou com o Galo. O Atlético não vai ficar com o Arana e Lodge em hipótese nenhuma, apesar que era o melhor dos cenários, por conta do custo, né? O custo do Arana é de R$1 milhão. Gente, nós temos que pensar o seguinte, tem que pensar grande, Rap, não é uma questão de pensar grande, é pensar que cabe no bolso, é pensar no que funciona, é pensar no que realmente vai dar certo. Não adianta eu aqui chegar e querer morar numa mansão de R$50 mil, porque eu quero pensar grande. Não, você tem que ir trabalhando dentro de um orçamento. O Juninho Capixaba hoje, se ele chegasse no Galo, ele ganharia 400 mil. Ou seja, é 400 mil a menos, 400 vezes 10 já estamos de 4 milhões. Mais 3, mais 13º, mas aí nós estamos de 4 milhões, 5 milhões de reais. Fora imposto, fora isso. Então esse dinheiro, ele tem que ser bem usado. Então você tem um titular top, que é o Renan Lodge, você tem um reserva maravilhoso, que é o Capixaba. E o Arana, ele vai nos permitir, com essa grana, com a venda que vai acontecer, eu vou te falar daqui a pouco, contratar um atacante, contratar um ponta direita, contratar um volante. Então a gente resolveu o problema da lateral esquerda e vamos partir para outros setores. E o Arana vai proporcionar isso. A primeira proposta que chegou, o Atlético não gostou, refutou, o Fluminense melhorou. Só que essa melhora, o Atlético agradou, tá? A gente não sabe os valores aí, daqui a pouco deve vazar essa questão de valores. O Paulo Brax está mantendo, parabéns, viu, Paulo Brax? Está mantendo tudo bem em sigilo. Esses valores aí que o Paulo Brax vai receber, vai investir em outro atleta, obviamente, mas o que o Paulo Brax não gostou? Do tempo de pagamento. Tempo de pagamento muito ruim, muito esticado, muito longo, e o Atlético pediu uma redução disso. Bom, o Atlético deve conseguir essa redução. O Atlético conseguindo essa redução, o negócio vai acontecer. Rap, tem como acontecer uma troca, tem como ter jogador no meio? Uma pessoa me disse ontem que sim, eu já falei isso pra vocês ontem. Tem como sim haver aí um jogador no meio, mais grana, tá? Não descartem isso, não coloquem isso como impossível, não coloquem isso como não vai acontecer, não coloquem isso como um fato não viável, tá? É um fato completamente viável, totalmente dentro da realidade e tem muita chance de acontecer. Rap, você particularmente acredita que vai dar negócio? Eu acho que vai dar negócio e a gente vai saber disso amanhã. Bora pro próximo tema. Bora falar dele, bora falar do nosso amado Hulk, cara. Como é que tá a situação do Hulk no Atlético? Temos novidades? Temos. Vamos lá, vamos contar pro torcedor tudo que a gente sabe. Você sabe muito bem que a diretoria do Atlético, ela não se importa de negociar o Hulk, desde que ela não tenha que pagar nada ao Hulk e o Hulk consiga. O Atlético, até pra time brasileiro, o Atlético iria fazer um joguinho duro, uma graninha pra compensar. Mas pro futebol exterior, não. No futebol brasileiro, várias equipes sondaram. Fluminense veio aqui, sondou e assustou.
Grêmio veio aqui, sondou e assustou, e parece que teve mais uma equipe brasileira que veio aqui, sondou e tomou um susto. E eu desconfio que seja o Bahia, tá? Essas 3 equipes vieram aqui e não gostaram, não topam pagar o salário do Hulk. Diante disso, o Hulk ainda tá aberto pro mercado lá fora. O que nós estamos sabendo que é novidade é o seguinte, que o Atlético solicitou ao próprio empresário do Hulk, ao próprio Hulk, que exista uma decisão nos próximos 15 dias. Por quê? Para que possa o Atlético também, dentro de uma base orçamentária, saber se vai poder contar com esse dinheiro do Hulk ou não. Então, essa é uma informação que eu tive. O Atlético não coloca o Hulk para fora de maneira nenhuma, é uma decisão exclusiva do Hulk. O Hulk que vai decidir se ele fica, se ele vai embora. Pelo atleta, tudo certo. Preciso jogar aqui. Há uma vontade do Atlético, assim, ó, o Hulk sair, pra mim, não é desinteressante, não. Pra mim é uma coisa que cabe. Agora, eu tenho pra mim que se você vai contratar um baita de um jogador, você não consegue ter o Hulk na folha. E mais esse baita jogador, eu falo em questão financeira. Então o Atlético vai ter que decidir isso muito bem. Mas, Rap, você gostaria que o Hulk ficasse ou não? Cara, é uma coisa difícil. Quando eu penso no ídolo, na história dele do Atlético, eu quero que ele fique, que se dane tudo, que o mundo acabe em morro pra eu cair, pra eu morrer deitado. Agora, quando eu penso numa estrutura de futebol de longo prazo, na qual eu preciso da grana, são 2,5 milhões, nós estamos falando de mais de 30 milhões por ano. Porra, velho, aí eu penso assim, cara, talvez eu consiga trazer um jogador que vai ter mais efetividade, que com o Sampaoli o Hulk vai ser reserva. Um puta de um reserva de alto nível, mais reserva. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva, eu volto amanhã lá para as 10 horas da manhã com mais conteúdo de Galo para vocês. Valeu!